Professora Angélica aqui, você que está aí chegando agora, vamos lá para mais uma aula aí, né? Uma aula aqui no canal do Vale Brasil Concursos. Você que se prepara, não é verdade? Para o concurso público da Polícia Penal do Pará. Professora Angélica está chegando aqui com uma aula de língua portuguesa para você hoje. Nós vamos ver conteúdo, viu? Pois é. Não espere o concurso público bater a porta, viu? Estude antes, com antecedência, antecipadamente, viu aí? Até frisei a condição para você. Não faça como a maioria, tá? Seja a minoria que vai receber, que vai ser aprovado aí, viu? Pois é, que vai ser aprovada, né? Pois é, essa minoria aí que vai receber a aprovação, viu? Pois é. O que acontece? Tem gente que fala assim, professora, não dá para esse trem agora não. Edital não saiu, não vou nem preocupar. Pois é. Saiba que você tem vários concorrentes, uma gama de concorrente aí, viu? E enquanto você tá aí panguando na missão, tem gente que tá aí estudando bonitinho e tá só esperando o concurso público acontecer, tá? E outra coisa, em falando, né, em se tratando de língua portuguesa aí, eu quero dizer para você também que português de uma prova, de um certame para o outro, muda pouquíssima coisa. Então, se você já pudesse ir atualizando, tem gente que me manda mensagem no Instagram e fala assim, professora, eu tenho aversão à língua portuguesa. Professora, eu tenho pavor de língua portuguesa. Poxa, por que já não começa a estudar um negócio de uma vez, já agora? Deixa ir para cima da hora, né? Deixa logo para quando o concurso público, para quando o edital sai. Aí depois, que já tem 1000 anos que não estuda, já tem, né, uma década que não vê língua portuguesa, aí fica com dificuldade. Aí português é diamante de prova de concurso público, vai lá e panga na missão, como eu já disse, trava, não gabarita a prova, não é aprovado, e aí fica chorando aí o resto da vida. Então, o que acontece? Vamos começar a estudar português desde agora, entende? Ó, vou te convidar, tá? Aproveita a oportunidade, viu? Você que tá aí do outro lado, ó, coraçãozinho para vocês que estão aí do outro lado, chegando agora para essa nossa aula de hoje. Inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, tá? Para que você possa ser notificado de aulas gratuitas diariamente aqui no nosso canal, viu? Pois é, ó, beijo para você, a professora Angélica tá aqui e vamos iniciar então a nossa aula aqui, a nossa aula de hoje, nosso encontro aqui de hoje, ok? Angélica, o que nós falaremos neste nosso encontro de hoje? Olha aí, nós vamos falar sobre o estudo da sintaxe, viu? Por quê? Porque o último certame cobrou esse tipo de situação, tá? Essa relação entre orações, né? Período aí, tá? Composto, período simples, período composto. O último certame tratou isso, viu? E a professora Angélica quer dialogar com você. Só que é o seguinte, a princípio, todo o processo sintático, ele passa por essa introdução. Todo aluno concurseiro, ele precisa saber a diferença entre frase, oração e período. Se não souber, a gente já não vai caminhar bem lá na frente, não. Então, muito cuidado com o que a professora Angélica vai te explicar agora, porque o nosso encontro aqui é breve, mas de grande valia, viu? Inclusive, eu quero deixar minha rede social liberada para você, tá? Prof. Angélica Vasconcelos, tudo junto. Se você tiver alguma dificuldade nessa nossa aula de hoje, tá? Você pode chamar a professora Angélica no direct, que a gente vai bater um papo legal, ok? Beleza. O que é uma frase? Nessa introdução aí à análise sintática, que nós vamos compreender como sendo uma frase. Frase é o quê? Nada mais, nada menos que todo enunciado que tem um sentido completo. Tá dizendo aí, né? Todo enunciado que tem sentido completo é uma frase. Esse enunciado, ele pode ser composto apenas por uma única palavrinha ou por mais de uma palavrinha. Vocês vão ter aí, ó. Eu estou aqui no estúdio do Vale Concursos agora. Se eu abro a boca aqui, né? A minha produção tá aqui. Tem gente aqui comigo. Se eu abro a boca aqui e grito, socorro! Sai gente até lá da PQP e vem aqui para saber o que está acontecendo comigo. Ou seja, eu falei uma única palavrinha, mas esse enunciado
teve um sentido completo, o povo entendeu que eu estou pedindo ajuda, que eu preciso de ajuda, e vai sair gente até do ladrão para poder me ajudar. Entendeu? Então, eu tenho frase quando eu tenho o quê? Um enunciado com uma ou mais palavras que me traz um sentido completo. Fechou? Tem exemplo 1 e 2 aí no seu material, nesse slide que você está vendo aí, ok? Beleza. Agora, a gente tem a oração. O que difere a frase da oração? É o seguinte, tem gramáticos que dizem que existem as frases nominais e existem as frases verbais, né? Só que a maioria dos gramáticos também dizem o seguinte, olha só, nós consideramos frases os enunciados que não têm verbos. E quando os enunciados que têm sentido completo possuírem verbos, nós passaremos a chamá-los de oração, tá? Aí os engraçadinhos fazem pessoa de oração, eu só entendo do Pai Nosso. Ou então da Ave Maria, ok. Entendo também, tá? Até naquela particular, né? Que é só nós e o Papai do Céu fazemos. Ok, nós entendemos também. Mas é o seguinte, gramáticos dizem que o que difere frase de oração é o fato do enunciado ter ou não ter verbo. Que quando geralmente ele não tem, ele é chamado de frase. E quando o enunciado tem verbo, ele é chamado de oração, ok? Só que, além do verbo, que é o ponto principal para que aquele enunciado com sentido completo seja chamado de oração, nós também temos termos da oração, né? Que é o sujeito, além do verbo, né? Que é o sujeito e também o predicado, tá? Então, nós entendemos aí o ciclo oração. Viu como é que funciona? Ok. Agora é o seguinte, olha o exemplo que a gente tem aí para a gente comprovar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, o tamanho do pau ainda, né? Pois é. Então, olha só para a gente poder ver aqui, ó. O pedreiro construiu um muro sólido. Vamos analisar sintaticamente comigo. Eu tenho um enunciado, certo? Certo. Com uma ou mais palavras. Beleza, deu sentido? Deu. Porque o pedreiro construiu um muro sólido, eu entendi o que foi dito aí. Ok, beleza, professora. Entendi. Top. Beleza. Teve verbo aí? Teve, professora. Construiu. É uma ação. O que é verbo? Tem gente que tem dificuldade em achar o verbo. Verbo é toda ação praticada. Tudo aquilo que você pratica, você vai considerar um verbo. Então, tá. Eu tenho um verbo aí. Ok. Top. Beleza. Então, tá. Eu tive um verbo. Então, eu não tenho uma frase. Eu tenho uma oração. Ok, beleza. Então, eu identifiquei a oração. Além do verbo, que é o ponto básico da oração, eu tive aí também o quê? Sujeito e o predicado. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, o sujeito não vai aparecer visível. Você vai ter, né, um enunciado, uma oração apenas com o predicado. Mas não tem problema. O ponto básico para identificarmos a oração é encontrarmos ali o quê? O quê? Deixa eu ver se você acertou. O quê? O verbo. Ou uma locução verbal. Encontrarmos o quê? Uma ação. Beleza? Então, vamos continuar agora aí a nossa aula, que está muito bacana, por sinal. Vamos lá. Agora a gente vai para o período. Entender o período. Olha só. A oração, ela desencadeia o período, tá? O período aí, ele vem, né? Ele é composto, ele é uma estrutura sintática que ele é formado por orações. Ou seja, se você tem uma oração, você tem um período, tá? Porque o período, ele é um enunciado, né, de estrutura sintática, onde dentro dele você vai ver uma oração só ou mais de uma oração, viu? Então, o que acontece? Olha o exemplo de número 1. A cobra picou o trabalhador. Vamos lá. Será que eu tenho uma oração aí? Eu tenho, professora. Por quê? Porque picou é uma ação. Beleza, top. Eu tenho uma oração.
Quando dentro do meu enunciado eu tenho uma ação, eu tenho apenas uma oração, certo? Certo. Então, eu também tenho um período simples. Cuidado, porque período simples não é a mesma coisa que sujeito simples, já vou avisando, viu? Abra o olhão de Tandera aí, tá? Muito cuidado com isso, viu? Beleza. Olha, observe aí o segundo exemplo. Meu sabiá não comia nem cantava. Quantas ações eu tenho dentro desse exemplo de número 2? Comia é uma ação praticada pelo meu sabiá. E a outra ação? Cantava, professora Angélica. Beleza, eu tenho duas ações praticadas neste contexto, não tenho? Tenho. Então, eu tenho aí o quê? Duas orações. Então, eu tenho um período que é considerado período composto. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, nós temos que aprender a diferenciar o que é um período simples, que é aquele formado apenas por uma única oração, e o que é o período composto, formado por duas ou mais orações. Ok? Top? Beleza, então. Vamos lá. Tem aí uma observação para você, olha só. Às vezes lá na prova, não se assuste, viu? Faz parte do contexto, né? Concurso público. Às vezes a banca examinadora coloca lá assim: marque a opção, ou assinale o item, né? Ou marque o X, ou né? O escambau 4 lá que eles colocam lá. Marque a opção, ou marque o X, ou assinale o item em que aparece uma oração absoluta. E aí você fica assim, misericórdia. O que é esse negócio de oração absoluta? Você é de comer, de passar no cabelo? Eu não aprendi isso. A professora fulana de tal não explicou isso. Pois é, porque a professora Angélica te explicou. Em aula no canal do Vale Concursos no YouTube e no curso lá no site quando você acessou e adquiriu o nosso preparatório. Então, o que acontece? Olha só. Você vê isso tudo aí. O que é a oração absoluta? É a mesma coisa que o período simples, só mudou a nomenclatura para te pegar em prova. Então, quando a banca, né, a banca examinadora pedir lá oração absoluta, nada mais, nada menos que ela está pedindo, exigindo de você o quê? Período simples. Um período que tem apenas uma única oração. Mudou o nome para te fufu, né? Que eu não posso falar outro nome aí. Para te ferrar. Entendeu? Então, beleza. Aí, vamos lá para a gente poder continuar aí. Agora, entrando no período simples, que é o outro ponto que eu quero conversar com você que está aí hoje, nós vamos falar dos termos da oração, tá? O que acontece? Olha, nós estudamos, nós visualizamos aqui o quê? A diferença entre frase, oração e período. E nós diferenciamos também o quê? O período simples do período composto. Ok. Agora, dentro do período simples, nós estudamos os termos dele, os termos da oração. E dentro do período composto, nós estudamos a parte da coordenação e a parte da subordinação. Nós não falaremos disso tudo hoje, tá? A professora Angélica vai por partes aí, porque senão vou te assombrar, não é verdade? Fala a verdade, né? Eu sei aí que a dificuldade é grande. Mas nós vamos falar dos termos essenciais na nossa, né, na continuidade do nosso encontro de hoje aqui. O que acontece? Nós sabemos que o ponto básico da oração é o verbo, mas também eu identifico termos que são essenciais, termos que são integrantes, termos que são acessórios dentro de uma oração. E os termos essenciais são sujeito e predicado. Esses dois termos eu encontro dentro da oração. Tá vendo? Quem é o sujeito, professora Angélica? Como eu identifico o sujeito dentro de uma oração? O sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação. O sujeito é aquele que pode aparecer no início, no meio ou no final da oração. Ele não simplesmente fica somente no início dela.
Ele pode aparecer no início, no meio ou no fim. Ele pratica ou sofre. O sujeito tem um núcleo. O núcleo do sujeito pode ser um pronome ou um substantivo. Tá vendo? Pois é. Aí, falando do predicado. O predicado é toda declaração que nós fazemos a respeito do sujeito. Viu? Então, toda declaração que nós fazemos a respeito do sujeito, nós chamamos de predicado. Viu? Pois é. Agora, nós vamos tratar algumas particularidades do sujeito. Angélica, poxa, você não vai dar uma aula completa aqui para mim, não, professora? No canal? Não, vou te deixar curioso ou curiosa. Olha, você vai acessar o site do Vale Concursos e adquirir o seu preparatório. O negócio tá com preço muito bacana lá, eu te convido, tá? Acesse o nosso site, adquira o nosso preparatório e, ó, eu vou liberar um cupomzinho para você lá, viu? Angélica 10, tá? Angélica e o número 10, tudo junto, tá? Para na hora de comprar, digita o cupom e você ganhar um descontinho bacana aí na compra do curso, fechou? Não perca a oportunidade de estudar com antecedência, seja esperto ou esperta, viu? Beleza, então vamos lá. O primeiro exemplo aí é o seguinte, a gente tem viajarei amanhã. A gente tem algumas particularidades aí que eu vou colocar para vocês, tá? Olha só, nesse viajarei amanhã, eu vou dizer o seguinte. Primeira coisa dele, cuidado com que o sujeito oculto é diferente do sujeito indeterminado, que é diferente da oração sem sujeito, tá? Pois é, muita calma na hora, viu? Quando eu falo viajarei amanhã, eu falo atropelaram um policial hoje de manhã, ou eu falo precisa-se de ajuda e vive-se bem, em nenhum desses contextos o sujeito apareceu visível, em nenhum. Só que, quando eu tenho viajarei amanhã, o sujeito eu consigo identificá-lo escondido atrás do verbo. Então, eu tenho um sujeito oculto neste contexto. Esse primeiro exemplo, viajarei amanhã, o sujeito é oculto, implícito, elíptico, desinencial. Agora, no exemplo 1 e 2 de baixo, eu tenho casos de sujeito indeterminado, onde eu não consigo achar sujeito de jeito nenhum. Olha só, não é que ele não existe, é que eu não consigo achar precisamente o sujeito. Olha só, quem é que atropelaram? Eles. Eles quem? Tá vendo? Quem é que precisa-se? Não sei, não é ele. Quem é que vive-se? Não sei. Olha só como é que funciona. Tá vendo? Isso aí também tem todo um macetinho que tem tudo visualizado em regra, direitinho, lá na nossa plataforma. A professora Angélica quer colocar para você que existem diferenças entre os sujeitos, principalmente oculto, indeterminado e inexistente, viu? E quando você tem sujeito oculto, o que acontece no sujeito oculto? Ele existe, sim, mas ele está escondido atrás do verbo. No sujeito indeterminado, o que acontece? Você não consegue identificá-lo, viu? E tem macetinhos para isso, como eu acabei de dizer agora. Adquira o nosso preparatório que você vai visualizar direitinho lá, viu? Professor, não é ruim não, tá? Mas vamos estudar com qualidade lá na nossa plataforma. Olha só, aqui é só uma soma de conhecimento, né? Agora a gente tem aqui o estudo do período composto, viu? Prestar atenção aí direitinho, olha só. Ó, voltou aqui, peraí, só um minutinho. Isso. Vamos estudar o período composto rapidinho aqui. O que acontece? No período composto, a gente tem o fato de existir a coordenação e o fato de existir a subordinação. Quando nós temos um período composto, dentro dele as orações são coordenadas. Elas são independentes. Já na subordinação, as orações dependem uma da outra. Ou seja, nós temos uma principal e uma subordinada. Então, grave isso, estude isso, porque também é questão de prova e caiu no último certame. Então, período composto por coordenação. As orações são independentes. Não é à toa que elas são
coordenadas. A sindética, porque ela não vem introduzida por conjunção, e sindética, porque ela vem introduzida por conjunção. Agora, quando eu tenho um período composto por subordinação, a classificação das orações já vai mudar para oração principal e oração subordinada, sendo a principal aquela oração fixa e a subordinada aquela que vem introduzida por conjunção ou por pronome relativo, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. A professora Angélica quis trazer de forma resumida algo que caiu no último certame e que é de grande valia para você. Combinado? Ó, um beijo na prof. Já te convidei para inscrever no nosso canal. Já te convidei para acessar a nossa plataforma de adquirir nosso preparatório. Já te convidei para acessar minha rede social, meu Instagram. E é isso, viu? Agora eu te convido a estudar e não desistir do seu foco de jeito nenhum, viu? Pois é, ó. Beijo para você. Fui e até a nossa próxima aula gratuita aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser.